Ela estava sentada sozinha no restaurante de uma base militar, com o uniforme antigo e a postura impecável. Ninguém à sua volta parecia notar o brilho da medalha de honra presa ao peito. Com cabelos grisalhos e olhar firme, "Ei, veterana Olivia." Martins esperava seu café em silêncio. 2 soldados jovens cochichavam na mesa ao lado, apontando discretamente para ela e rindo. "Aposto que comprou aquela medalha online", sussurrou um deles. Ela fingiu não ouvir, mas seus olhos endureceram. A medalha que usava havia sido conquistada com sangue e sacrifício no Afeganistão. E naquela manhã, ela seria colocada à prova. Mais uma vez menos, mas de um jeito inesperado. Os risos cresceram quando ela se levantou para pegar sua bandeja no balcão. "Vai cair de tão velha?", debochou um terceiro soldado alto e elegante. A atendente hesitou, olhando a insígnia em seu uniforme antes de entregar o café. Olivia agradeceu com um aceno e retornou à mesa mantendo a calma. Outros militares ao redor viraram o rosto, alguns claramente envergonhados com a situação, mas os 3 soldados continuaram suas piadas sem pudor. "General aposentada? Só se for do tempo da Segunda Guerra", disseram rindo. Mal sabiam eles que aquela mulher havia liderado uma retirada sob fogo direto, salvando fortim vidas. A tensão no restaurante aumentava, mas Olivia mantinha a compostura. Ela respirava fundo e lembrava dos rostos que não voltaram com ela da última missão. Os risos ecoavam como tiros silenciosos, mais dolorosos que qualquer combate. Um sargento tentou intervir discretamente, mas foi ignorado pelos jovens. Eles zombavam de sua calça camuflada, desbotada, e das botas antigas. "Talvez aqui só por um prato grátis", riram, sem perceber quem ela realmente era. Um capitão observava tudo de longe, franzindo o senho. Naquela base, poucas pessoas sabiam o que Olivia havia feito menos. Mas isso estava prestes a mudar. O capitão se levantou e caminhou até a mesa de Olivia, em silêncio. "Permissão para sentar, senhora?", ele disse com respeito na voz. Ela acenou, com um leve sorriso nos lábios. Os soldados que a ridicularizavam olharam surpresos, sem entender a cena. O capitão puxou uma pequena caixa de madeira e a colocou sobre a mesa. "Em nome da unidade Charlie 9, gostaríamos de pedir desculpas e agradecer." Olivia arregalou os olhos. Aquela era sua antiga unidade. A caixa continha um broche de ouro e uma carta escrita à mão pelo comando central. A carta foi lida em voz alta, enquanto o silêncio tomava conta do salão. Contava como Olivia havia enfrentado uma emboscada no desfiladeiro de Helmond. Desarmada, ela usou apenas coragem e estratégia para garantir a evacuação de sua tropa. Suas decisões salvaram vidas e impediram o massacre. A carta terminava com as palavras: "Você nos ensinou o verdadeiro sentido de servir." Os risos cessaram completamente. Os soldados que haviam zombado agora mantinham a cabeça baixa. A vergonha era visível em cada rosto. O general da base apareceu subitamente, atraído pela movimentação. "Oh, a Vera Olivia!" Ele bateu continência com respeito absoluto. "Martins, nunca pensei que haveria aqui", disse com emoção. Ela se levantou lentamente e retribuiu a continência. O general a conduziu ao centro do restaurante e pediu silêncio. Diante do Tudus, ele contou a história real por trás da medalha de honra de Olivia. Citou cada soldado salvo, cada ato de bravura e cada sacrifício. As lágrimas escorriam no rosto de jovens soldados que até então só conheciam a guerra pelos treinos. Câmeras começaram a surgir. Alguém já filmava com um celular. A história de Olivia se espalharia muito além daquela base. Em local foi acionada rapidamente pelo comando da unidade. O general anunciou que o refeitório passaria a ter o nome de Olivia Martins. Todos se levantaram, em silêncio, e aplaudiram de pé. Olivia, firme, apenas assentiu em respeito aos que não voltaram. Os soldados, envergonhados, pediram desculpas diretamente a ela. "Não me devem nada", respondeu. "Só não esqueçam de quem veio antes de vocês." Mais tarde naquele dia, Olivia caminhava pela base com outro olhar. Pessoas a cumprimentavam com respeito, mesmo sem conhecê-la pessoalmente. Um jovem recruta correu até ela com um livro de táticas nas mãos. Pôde autografar Lee Sabre Swab. Operação no Afeganistão. Ela sorriu pela primeira vez no dia. Não queria fama, apenas que a memória de seus irmãos de armas fosse honrada. No memorial da base, ela acendeu uma vela e permaneceu em silêncio. A paz que sentia agora era mais verdadeira, desde que deixou o campo de batalha. À noite, Olivia recebeu uma ligação do alto comando em Washington. Um assessor direto do secretário de Defesa queria falar com ela. "O vídeo viralizou, senhora. A nação precisa ouvi-la." Ela relutou, mas aceitou dar uma entrevista, não por si, mas por quem lutou com ela. O país conheceria sua história sem filtros nem adornos. E talvez, finalmente, veteranas como ela deixassem de ser invisíveis. No dia seguinte, ela embarcaria para a capital em um voo reservado.
mas ainda havia algo que ela precisava fazer. Antes do party, Olivia foi até o alojamento dos soldados que a haviam ridicularizado. Chamou os 3 jovens para uma conversa franca. Falou sobre valores, história, sacrifício e sobre respeito. Nenhuma bronca, nenhuma punição, só verdade. Os 3 choraram diante dela. Mais do que por vergonha, por aprendizado. Ela deixou com eles 3 fitas de identificação de colegas mortos em combate. Levem com vocês. E lembrem-se de onde vêm suas liberdades. Eles a abraçaram em silêncio, transformados por dentro. O voo militar que a levaria à capital aguardava na pista às 6 horas da manhã. Antes do embarcar, Olivia deixou uma carta para o general da base. A carta pedia que outros veteranos esquecidos também fossem lembrados. Na aeronave, ela via pela janela a tropa inteira perfilada em sua homenagem. O piloto a cumprimentou com uma frase curta: "É uma honra voar com a senhora." Ela apenas assentiu, segurando a medalha com força. O avião decolou sob aplausos de Business Station. No alto, Olivia sabia. Agora, ninguém mais poderia ignorar sua história. Washington estava em silêncio quando ela pousou, menos, mas não por desatenção. Havia jornalistas, militares, veteranos e até alunos de academias esperando no portão. Ela desceu os degraus do avião sem pressa, com os olhos fixos, à frente. O secretário de defesa a recebeu pessoalmente, acompanhado por uma comitiva. "Hoje, a América se lembra", ele disse com firmeza. Ela foi conduzida até um auditório lotado para a cerimônia. Lá, contaria ao mundo o que realmente é ser soldado, e o peso da farda voltaria a ser respeitado por todos. No palco, Olivia segurava o microfone com firmeza. O auditório estava em silêncio absoluto. "Não peço aplausos, peço memória." Ela começou. Contou sobre batalhas esquecidas, sobre vozes caladas no deserto, sobre soldados que morreram sozinhos e mulheres que nunca tiveram seu lugar reconhecido. Catapult era como um chamado à consciência nacional. Ao final, o público se levantou em lágrimas, e uma nova era de respeito aos veteranos começava ali. A repercussão da fala de Olivia foi imediata. Redes sociais explodiram com o vídeo completo da cerimônia. Milhares de pessoas comentavam, compartilhavam e choravam diante do relato dela. Veteranos de todo o país começaram a postar suas histórias de invisibilidade. O Congresso foi pressionado a agir e abriu um comitê especial para honrar veteranos esquecidos. Canais de TV dedicaram uma semana inteira ao tema. Influenciadores e artistas passaram a citar Olivia como símbolo de coragem real. E.O. Emrys preparava algo que calaria o país inteiro. O chefe do Estado-Maior ordenou uma reunião de emergência, com generais e oficiais. "Chega de silêncio, chega de medalhas esquecidas em gavetas", ele declarou. Foi aprovada uma diretiva especial chamada Operação Memória Viva. Ela previa a identificação, celebração e revalorização de todos os heróis ignorados. Olivia foi convidada a ser a embaixadora oficial da missão. Ela recusou cargos ou títulos, mas aceitou participar com uma única condição: "Quero que os nomes dos que tombaram venham antes do meu." E assim, começaram os preparativos para a maior cerimônia militar desde a Segunda Guerra. Enquanto isso, Olivia retornou à sua cidade natal, no interior do Paraná. Era uma vila simples, onde a guerra parecia nunca ter existido. Mas O'Sheger encontrou uma faixa na entrada: "Bem-vinda, nossa heroína." Toda a cidade estava reunida na praça central para recebê-la. Crianças seguravam bandeiras e senhoras. Corvem, Eoviala, DSA, do ônibus. Ela caminhava com sua mochila gasta e seu andar firme, apesar da idade. Para eles, Olivia sempre foi uma professora aposentada. Menos nunca souberam da guerra. Agora, ela era símbolo de um país em transformação. O prefeito da cidade entregou a chave simbólica da cidade a Olivia. Ela recusou o presente, mas pediu um favor: "Construa um pequeno memorial com os nomes dos meus companheiros." A cidade toda se mobilizou, e em 3 semanas, o memorial ficou pronto. Era simples, com 14 nomes gravados em pedra e uma placa dourada com a inscrição: "Eles serviram com ela. Eles nunca serão esquecidos." Veteranos de outras cidades passaram a visitar o local diariamente. E Olivia, todas as manhãs, deixava uma flor para cada nome ali escrito. A grande cerimônia nacional foi marcada para o Dia da Independência. O evento reuniria militares, civis, veteranos e suas famílias em Brasília. Olivia foi levada até a capital em um helicóptero da aeronáutica. Pela primeira vez, ela vestia um novo uniforme adaptado especialmente para veteranas. O país inteiro assistia ao vivo pela televisão e internet. E ao seu lado, estavam dezenas de mulheres que também haviam sido esquecidas. A cerimônia começaria com desfile, mas o verdadeiro impacto viria depois. Algo que ninguém esperava aconteceria diante das câmeras. Ao chegar,
Olívia se manteve séria, olhando as bandeiras erguidas. Uma multidão aplaudia em silêncio, com respeito e emoção. O presidente da República recebeu com um aperto de mão firme. Ele disse: "Hoje, o Brasil não homenageia apenas você, mas o que você representa." Logo após, foi anunciado um decreto presidencial inédito. A partir daquela data, o dia 7 de setembro, também seria o Dia Nacional do Veterano Invisível. Olívia olhou para o céu, segurando as lágrimas. A resposta do exército, agora endossada pelo país, era mais forte que qualquer zombaria. Enquanto o hino nacional era tocado, 14 pombas foram soltas no céu. Cada uma representava os soldados salvos por Olívia na emboscada. Imagens das operações militares onde ela atuou eram exibidas em telões gigantes. A multidão assistia emocionada à coragem daquela mulher. Em seguida, soldados jovens, os mesmos que haviam zombado dela, menos surgiram na cerimônia. Vestiam uniformes cerimoniais e carregavam flores até o palco. Entregaram as flores a Olívia, se ajoelharam e disseram em uníssono: "Senhora, nos perdoe. A senhora nos ensinou o que é honra." Ela os levantou um por um, abraçando cada soldado com dignidade. As câmeras capturaram o gesto e transmitiram ao vivo para o país. Muitos que assistiam em casa choravam com a cena. Era mais do que perdão. Era um símbolo de união entre gerações. Olívia subiu novamente ao microfone e disse: "A guerra cobra um preço alto, mas o esquecimento custa ainda mais. Se aprendemos algo hoje, que seja isso. Respeitem quem veio antes." E ao descer do palco, ela foi surpreendida com algo ainda maior. O ministro da Defesa anunciou uma nova honraria nacional. Chamava-se Comenda Olívia Martins, destinada exclusivamente a veteranos ignorados. Ela seria a primeira a recebê-la, ao lado de outras 5 mulheres combatentes. A plateia explodiu em aplausos, com gritos de bravo Zulu ecoando entre militares. Olívia, visivelmente emocionada, agradeceu segurando o broche em forma de estrela. "Essa comenda não é minha menos. É nossa", declarou. Ali nascia um símbolo que inspiraria milhares de veteranos pelo país. E Olívia se tornava, mais uma vez, uma líder, desta vez. Fora do campo de batalha, reportagens começaram a mostrar outras histórias de heroínas esquecidas. Veteranas do Haiti, da selva amazônica, da missão no Líbano. Todas que o país parecia, finalmente, despertar para o valor de suas guerreiras. Faculdades, escolas e colégios passaram a incluir essas histórias no currículo. A juventude via nas heroínas do passado exemplos vivos de coragem e patriotismo. Olívia recebia cartas diariamente, de todo o Brasil. Algumas vinham de soldados, outras, de meninas que sonhavam em servir. Todas diziam a mesma coisa: "Agora, sei quem posso ser." Um documentário foi lançado com o nome A Mulher que Calou o Exército. O filme contou a trajetória de Olívia desde o alistamento até a consagração. Premiado em festivais, o documentário foi exibido até na ONU. Em uma sessão especial, Olívia falou diante de líderes mundiais: "Heróis existem em todas as formas, idades e gêneros. Basta escutá-los." Ela foi aplaudida de pé por uma plateia internacional, e pela primeira vez, uma mulher brasileira virou símbolo global de bravura militar. Tudo começou com uma zombaria e terminou em reverência. De volta à sua cidade, Olívia recusava entrevistas e prêmios. Preferia caminhar até o memorial, como fazia todas as manhãs. Sentava-se diante dos nomes gravados e conversava com os que partiram. Contava as novidades, os reconhecimentos, os aprendizados. Para ela, a maior vitória não era a fama, mas a memória preservada. Recebia visitas de jovens soldados que vinham aprender com ela. Não esqueçam nunca: a farda pesa mais quando o respeito desaparece. E todos saíam dali com um novo entendimento sobre o que é servir. Olívia foi convidada a participar de um conselho consultivo do Ministério da Defesa. Sua missão agora era ajudar a construir políticas públicas para veteranos. Ela com uma condição: que fossem incluídas mães, viúvas e filhas de combatentes. Porque a guerra também marca quem fica. Ela dizia. Seu nome passou a estampar escolas, praças e centros de treinamento. Mas ela nunca deixou de ser a mulher de mochila gasta e olhar firme. Uma mulher que foi ridicularizada e com dignidade e verdade. E que com isso, calou um país, não com raiva, mas com honra. O tempo passou, e Olívia seguia firme em sua missão. Ela passou a viajar o país, visitando unidades militares esquecidas, lugares remotos onde veteranos viviam em silêncio e abandono. Ela ouvia, anotava e levava cada relato ao alto comando. Em cada quartel, deixava uma mensagem escrita à mão: "Vocês não foram esquecidos. Eu estou aqui." As visitas tornaram
6 símbolo de resgate e renovação. E o exército passou a investir fortemente em programas de valorização. Durante uma dessas visitas, Olivia conheceu Ana Luísa, jovem cabo do exército. Ela tinha sofrido bullying na tropa por querer ser atiradora de elite. Ao ver Olivia, seus olhos se encheram de esperança e força. Se a senhora conseguiu, eu também consigo, ela disse. Olivia a abraçou e disse: você não precisa pedir permissão para ser grande. Essa frase viralizou e virou estampa em camisetas militares pelo país. Ana Luísa mais tarde se tornaria a primeira instrutora de tiro feminina do batalhão, e a chama que Olivia acendeu continuava se espalhando. Um novo projeto foi criado e batizado de Base Olivia Martins. Localizada em Goiás, era uma escola de formação para líderes militares com ênfase em ética e memória histórica. Eram convidados a dar aulas e relatar suas experiências. Ali se ensinava que honra não vem da patente, mas da postura. Olivia foi homenageada na inauguração com uma estátua em bronze. Ela discursou novamente com simplicidade e firmeza. Se você quiser mudar o exército, comece escutando quem veio antes. E a base se tornou referência mundial em doutrina militar humanizada. Anos depois, já com cabelos brancos e andar mais lento, Olivia foi internada. Seu nome voltou aos noticiários, e o país acompanhava com atenção. Veteranos, jovens soldados e cidadãos comuns foram até o hospital para vê-la. Ela sorria com serenidade, como quem sabia que havia cumprido sua missão. Em seu leito, pediu apenas uma coisa: continuem lembrando daqueles que ninguém lembra. Na manhã seguinte, o país recebeu a notícia. Olivia Martins havia partido, mas sua história estava longe de acabar. O enterro de Olivia foi transmitido ao vivo para todo o Brasil. Milhares acompanharam a cerimônia, em silêncio com bandeiras. A Mail Mastro. 4 helicópteros sobrevoaram o local e lançaram pétalas vermelhas. A salva de 21 tiros ecoou como se o país inteiro dissesse: missão cumprida. M. Suqueiço repousava apenas a medalha de honra original e uma rosa branca ao lado, um bilhete escrito por ela mesma: a guerra passou, mas a coragem deve continuar. E ali, naquele momento, ela foi reconhecida como uma das maiores heroínas da história militar brasileira. Depois do funeral, escolas de todo o Brasil começaram a contar sua história em sala de aula. Livros foram reeditados, incluindo o capítulo A Mulher que Mudou o Exército. Grupos escoteiros e colégios militares adotaram seu nome em homenagem. O Exército lançou uma nova geração de manuais de conduta inspirados em suas falas. E o dia 14 de abril, data de seu nascimento, virou feriado nacional. Uma data para lembrar de todos os que servem em silêncio. Olivia virou símbolo não apenas do militarismo, mas da humanidade, e sua voz ecoava até entre aqueles que nunca a conheceram. Ana Luísa, agora major, assumiu o comando da base Olivia Martins. Ela continuava a missão de formar líderes justos, éticos e comprometidos. Veteranas da linha de frente vinham de todos os estados para dar palestras. Olivia se tornaram um movimento, uma ideia, um legado. A nova geração crescia ouvindo sua história desde criança. E o respeito aos veteranos passou a ser cultura e não mais exceção. Cada praça militar agora tinha um mural com rostos de homens e mulheres esquecidos, e uma frase em destaque: a memória é a maior medalha de todas. A ONU concedeu a Olivia, postumamente, o Prêmio Internacional de Paz e Coragem. Foi a primeira vez que uma brasileira recebeu tal honraria. O embaixador do Brasil leu um trecho de sua carta final: se meu nome puder abrir portas para outros, então, que ele seja usado. O mundo se curvou diante de sua história, e sua imagem foi estampada em selos de vários países. Museus, guerra em Washington, Berlim e Tóquio incluíram painéis sobre ela. E crianças do mundo todo aprenderam que uma professora aposentada do Brasil fez história. E tudo começou com um ato de zombaria que virou lição eterna. O Exército Brasileiro criou uma nova divisão de apoio a veteranos com seu nome. A divisão Olivia Martins cuidava de saúde mental, reintegração e reconhecimento. Ela se tornava um modelo de cuidado e respeito a quem serviu. Outros países passaram a adotar programas semelhantes, inspirados pelo Brasil. Revistas militares destacavam a revolução silenciosa que Olivia provocou. Ela foi chamada de a arma mais poderosa já usada. A memória, soldados jovens agora aprendiam sobre ela ainda no treinamento inicial, e sabiam que carregar um fuzil também era carregar uma história. Documentários, peças teatrais e filmes continuavam sendo produzidos. Em um deles, Ana Luísa interpretou Olivia no cinema. A obra foi indicada ao Oscar e levou o prêmio de melhor roteiro original. Na plateia, veteranas reais aplaudiram de pé, emocionadas. O nome de Olivia estava eternizado também na arte. E
Seu olhar calmo e firme virava símbolo de força em pôsteres e murais. Em escolas públicas, sua história era contada por professoras com brilho nos olhos, pois ela era a prova viva de que uma mulher pode mudar um exército inteiro. O último desejo de Olivia foi cumprido em silêncio. Seu túmulo foi construído ao lado do memorial de sua cidade natal. Simples, sem luxo, apenas com os nomes dos 14 soldados que ela salvou. No topo, uma frase gravada com delicadeza: "Eu não fui sozinha." Veteranos de todos os cantos ainda visitam o local para prestar continência. Ali, encontram paz, inspiração e sentido. E muitos dizem, antes de server, visit Olivia Nam. Futuro próximo, uma escola militar foi construída no Nordeste. Foi nomeada Instituto de Liderança Olivia Martins. Lá, jovens aprendiam que farda sem respeito é só tecido. Cada aula começava com um juramento silencioso diante de seu ritual. Ali, ela olhava firme, mas com ternura, como sempre fez. E os alunos sabiam que estavam diante de mais que uma soldado. Estavam diante de um legado, de alguém que nunca gritou, mas foi ouvida, e que fez da dor sua bandeira e da honra seu grito do guerra. O tempo apagará nomes, datas e detalhes, mas o impacto de Olivia continuará ecoando por gerações, porque mais do que condecorações, ela ofereceu propósito, mais do que protesto ou aforeço, aca. E em cada militar que acorda, veste a farda e respeita seus antecessores. Há uma centelha da mulher que foi ignorada, e depois, reverenciada. O exército mudou, porque uma veterana se levantou sozinha, e calou o país sem levantar a voz. Se você se emocionou com essa história, compartilhe para que mais pessoas conheçam o legado de Olivia Martins. Inscreva-se no canal para ouvir histórias reais de honra, coragem e superação. Comente aqui embaixo o que mais te tocou nesta trajetória. Pork Juntos. Podemos manter viva a memória de quem serviu com bravura e mostrar que nenhuma voz deve ser silenciada, menos principalmente a de quem nos protege. O Brasil tem heróis escondidos em cada esquina, e heroínas como Olivia que transformam zombaria em história. Até a próxima missão.